O mercado de renda variável americano é o maior do mundo, com 46 trilhões de dólares de valor de mercado. O que pouca gente sabe é que o mercado de renda fixa americano é ainda maior. Até o final de 2021 ele valia mais do que 53 trilhões de dólares. Só como efeito de comparação, todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira não chegam a 800 bilhões de dólares, valores do dia da gravação desse vídeo. Ou seja, o mercado de renda fixa americano é 66 vezes maior do que todas as empresas públicas do Brasil. E é justamente da renda fixa, não somente americana, mas renda fixa global, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Trarei para vocês oportunidades, riscos, o que é a renda fixa, uma visão geral sobre essa classe de ativos, os maiores e melhores ETFs para você talvez adicionar na sua estratégia caso faça sentido para você. Chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E o vídeo de hoje faz parte de uma série onde a gente desconstrói um setor, uma região ou alguma estratégia. Eu trago para vocês o que é esse setor, região ou estratégia, as principais oportunidades, os principais riscos, os maiores e os melhores ETFs que se expõem a esse determinado tópico. Essa série se chama Desvendando ETFs e esse é o 8º episódio. Nos 7 episódios anteriores, a gente já falou sobre mercados emergentes, semicondutores, empresas pequenas e baratas, small cap value, países desenvolvidos, moat e qualidade, REITs e a estratégia GARP. Antigamente até decorava todos esses nomes, mas agora é tanto episódio e vocês gostam tanto deles que eu até preciso ler. E se você tem interesse em assistir esses outros episódios, eu vou deixar o link aqui no card e no final desse vídeo para você assistir quando terminar esse daqui. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a renda fixa, um ativo tão importante na estratégia de todos os investidores, pelo menos em alguma parte da sua carreira como investidor, e ainda assim um ativo pouco entendido por muitos. Muitas pessoas não percebem ou não entendem os riscos envolvidos com esse investimento. E eu vou trazer para vocês uns insights muito interessantes para vocês investirem com responsabilidade e qualidade nesses ativos de renda fixa. Começando pelo que é renda fixa. Como eu falei no começo do vídeo, o mercado de renda fixa é o maior mercado do mundo, muito maior do que o mercado acionário, que é tão famoso. O mercado de renda fixa vale 53 trilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Um outro número que impressiona sobre esse mercado é a média do volume de negociações diárias. O mercado acionário americano, composto pelas bolsas NYSE, Nasdaq, Chicago Mercantile e outras bolsas menores, tem uma média de volume diário de negociações em torno de 240 a 250 bilhões de dólares. Já o mercado de renda fixa americano negocia perto de 700 bilhões de dólares todos os dias. Isso significa que quase metade do PIB brasileiro anual é negociado por dia no mercado de renda fixa apenas nos Estados Unidos. E como eu falei, apesar do tamanho e da importância desse mercado, eu vejo muita informação equivocada por aí, eu vejo muitos erros sendo cometidos e eu quero que vocês aprendam coisas básicas sobre a renda fixa antes da gente falar dos ETFs, para que vocês invistam com muita responsabilidade e qualidade nessa classe tão importante. Começando pelo básico, investimentos em renda fixa nada mais são do que empréstimos que você, investidor, faz para o emissor daquele título, que pode ser uma empresa ou um governo. Se você empresta o seu dinheiro para o governo brasileiro, você está investindo no Tesouro Direto brasileiro. Existem tesouros diretos em diversos países do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Existe também o Tesouro Direto americano. E se você quer saber mais sobre especificamente os tipos de Tesouro Direto americano, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir depois. Já quando você investe em uma renda fixa corporativa, conhecida no Brasil também como debentures, você está emprestando o seu dinheiro para alguma empresa ao invés de um governo. E esses empréstimos, sejam eles corporativos ou de governos, são sempre geridos por um contrato que determina duas características muito importantes dos investimentos em renda fixa. A primeira delas é a duração desse contrato. Por quanto tempo você emprestará esse dinheiro? Ou seja, quando que o emissor, esse governo ou essa empresa, te devolverá esse empréstimo. Existem contratos de renda fixa de empréstimos de uma semana, de um mês, de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos, de 100 anos. Apenas como curiosidade, existem alguns países e empresas que já emitiram bonds ou títulos de renda fixa de 100 anos, como é o caso da Áustria, do México e da Argentina. Imagine emprestar o seu dinheiro para a Argentina por 100 anos. E de empresas como Coca-Cola e Disney. E essa data de vencimento diz quando que o emissor, esses países, essas empresas, têm a obrigação de te devolver o seu dinheiro, te devolver o principal. E uma confusão muito grande entre os investidores que investem em renda fixa, principalmente os mais iniciantes,
é acreditar ou achar que o investidor é obrigado a ficar com esse investimento até o seu vencimento. Digamos que você invista num tesouro direto brasileiro, você empresta o dinheiro para o governo brasileiro e ele vence em 2026. Você não precisa necessariamente segurar esse investimento até 2026. Você pode sair dele antes, vendendo ele no mercado secundário, vendendo ele para outro investidor que esteja disposto a carregar esse título até o vencimento. Logicamente que, com exceção dos pós-fixados, ao sair desse título antes do vencimento, você estará exposto à marcação a mercado, que nada mais é do que o preço sendo negociado no mercado naquela hora. Esse preço pode ser vantajoso para você investidor, pode ser desvantajoso, você pode ganhar mais ou perder dinheiro ao sair antes do vencimento, mas essa possibilidade existe sim. Então a primeira característica desses contratos de renda fixa é o vencimento do título, quando esse título acabará e quando o investidor receberá o dinheiro de volta por parte do emissor. A segunda característica muito importante da renda fixa são os juros ou a recompensa que o investidor estará ganhando ao emprestar esse dinheiro para a empresa ou para o governo. Esses juros também são definidos em contrato e possuem três principais formas. Existem os juros pré-fixados, que no momento que você contrata a dívida, que você faz esse investimento, que você empresta esse dinheiro, você já sabe quanto você receberá todos os anos até o vencimento. Então você pode investir, por exemplo, em um título de 5 anos que te paga 10% ao ano. Esse é um título pré-fixado, porque você já sabe os juros 10% todos os anos até o vencimento. Existem os títulos pós-fixados, que eles são atrelados a uma taxa que a gente ainda não conhece qual é. Um belo exemplo são os títulos no Brasil atrelados ao CDI. A gente não sabe se no ano que vem o CDI estará a 10%, a 15%, a 20% ou a 2%. E o título que te paga 100% do CDI te pagará o CDI do futuro, por isso que a gente fala que ele é pós-fixado. O terceiro tipo de juros que existe na renda fixa são os híbridos, que é uma combinação de pré e pós-fixado. Um belo exemplo desses títulos é o Tesouro Direto IPCA+. Esse tesouro tem dois componentes, o IPCA, que é uma taxa pós-fixada, afinal a gente não sabe qual será a inflação dos próximos anos. Se a inflação for alta, ele vai pagar mais, se a inflação for baixa, ele vai pagar menos. E ele tem o componente mais, que é uma taxa pré-fixada. Hoje em dia está em torno de 6%, então você já sabe que você receberá o IPCA do futuro, que a gente ainda não sabe qual é, mais a taxa de 6% que é pré-fixada e a gente já sabe e está no contrato até o vencimento do título. Cada um desses títulos e tipos de juros possuem seus riscos e suas oportunidades únicos de cada um. E é importantíssimo vocês entenderem desses riscos e dessas oportunidades antes de investir nesses títulos de renda fixa. Inclusive, renda fixa é um assunto muito extenso, que tem muitos detalhes, que tem muita informação que vocês precisam entender. Então, se vocês têm mais interesse sobre esse assunto de renda fixa, comentem aqui embaixo. Eu tenho interesse, quero saber mais sobre renda fixa, faz mais conteúdo sobre isso. E depois de entender sobre os juros e o vencimento da renda fixa, é importante entender qual que é o papel da renda fixa em uma estratégia de investimentos. E aqui que a maioria dos erros acontecem por parte dos investidores que não entendem direito da renda fixa. Muita gente busca ótimas rentabilidades investindo em renda fixa. E isso é um grande erro. Os riscos que o investidor corre para atingir essa rentabilidade maior não são compensados dentro da renda fixa. Então, ao meu ver, eles não valem a pena. Por isso, saiba que a renda fixa serve para duas principais coisas. A primeira delas é estabilidade da sua carteira e a segunda é uma previsibilidade de renda. A estabilidade é muito útil quando você tem um perfil mais conservador, quando você não aguenta a volatilidade, quando as variações negativas do mercado financeiro te incomodam. Então, você adiciona a renda fixa na carteira para reduzir essas variações. Uma outra utilidade dessa estabilidade é quando você tem um objetivo de curto prazo, quando você precisa usar esse dinheiro no ano que vem ou daqui 2 anos e você não pode se expor à volatilidade do mercado. Já a previsibilidade de renda serve quando você já está no usufruto, quando você já vive do rendimento dos seus investimentos, quando você usa esses rendimentos para pagar suas contas todos os meses e saber exatamente quanto vai entrar na sua conta de investimentos através dos juros protegidos pelo contrato da renda fixa é algo muito importante. Entendendo o que é a renda fixa, e claro, esse é um resumo do resumo dessa classe de ativos tão densa e tão importante, vamos falar sobre as principais oportunidades de investir nessa classe de ativos. E ao escrever o roteiro desse vídeo, que vocês podem ver que está aqui, eu tive muito cuidado para não falar sobre oportunidades como a maioria do mercado financeiro fala. Quando a gente fala sobre oportunidades, muita gente pensa em maiores rentabilidades, em bater o mercado, em dobrar o dinheiro em determinado período de tempo. E sempre, como eu falei anteriormente, que você busca
busca rentabilidades muito altas na renda fixa, você se expõe a riscos desnecessários, riscos que acabam não sendo compensados e não valendo a pena dentro dos investimentos de renda fixa. Só para vocês terem uma ideia, se você busca uma rentabilidade extraordinária na renda fixa, você pode investir em títulos do governo argentino. Os juros na Argentina hoje estão na casa de 75% ao ano. Então veja, você cresce os olhos, você fala, nossa, o rendimento é excepcional, 75% ao ano. O problema é, primeiro, que é em pesos argentinos, uma moeda que vale cada vez menos e pode ser que não valha nada ao vencimento do título. E o segundo é que o emissor é o governo argentino, que já deu diversos calotes nos investidores. Então pode ser que você, além de receber um dinheiro que não vale nada, tome um grande calote e fique sem nem receber um dinheiro que não vale nada. Então veja que é um risco que você corre que não justifica o retorno mais alto. Portanto, ao falar de oportunidades na renda fixa, eu quero que vocês foquem justamente nos dois principais papéis da renda fixa numa carteira: estabilidade e previsibilidade de renda. A estabilidade é alcançada investindo em títulos de curto prazo, preferencialmente, e de bons pagadores, de emissores que são confiáveis, que têm uma solidez financeira capaz de honrar essa dívida no curto, no médio e no longo prazo. Ótimos exemplos desses títulos são o Tesouro Selic no Brasil, que é o investimento mais seguro dentro do território brasileiro, e os Treasury Notes e Treasury Bills nos Estados Unidos, que são os investimentos mais seguros do Tesouro Direto americano. A gente também tem os Floating Rate Notes, que são equivalentes ao Tesouro Selic, o pós-fixado, que tem uma representação menor no mercado americano, mas ainda assim são opções muito seguras para o investidor que busca essa estabilidade. Já a previsibilidade de renda é atingida através de títulos de bons emissores, podem ser empresas, bonds corporativos, ou então governos também que pagam juros semestrais, juros recorrentes e geram essa previsibilidade, principalmente para quem já está aposentado. E a boa notícia é que esses ativos de renda fixa atualmente, a gente está gravando esse vídeo em novembro de 2022, estão muito mais altos do que os juros pagos no ano passado e no ano retrasado. Então, para você que vai investir em títulos de renda fixa a partir de hoje, receberá um juros muito maior do que você receberia alguns anos atrás. Mas falando em juros maiores, é justamente aqui que a gente começa a falar dos riscos desses investimentos. Ao investir em renda fixa, é importante a gente mencionar vários riscos que fazem parte desses investimentos. O primeiro deles é o risco de duração. Quanto mais longo é o contrato de renda fixa, mais riscos existem dentro desse ativo, dentro desse investimento. Imagina você emprestar o seu dinheiro para a Argentina te pagar daqui um mês ou então te pagar daqui 100 anos. Qual que é a maior probabilidade que eles te paguem de volta, daqui um mês ou 100 anos? Vejam que quanto mais longo é o título, independente do emissor, mais risco você correrá nele. O segundo é o risco de crédito, que é o risco do emissor não te pagar de volta, te dar um calote, você ficar a ver navios. E provavelmente esse é o risco mais grave da renda fixa, então tenha certeza que você empresta o seu dinheiro para bons emissores. O terceiro risco, e pouco mencionado por aí, é o risco da inflação. Se você entra principalmente em um título pré-fixado que te promete pagar 10% ao ano, e a inflação nesse período da duração do título é de 15, 20, 50% ao ano, você terá um retorno real, que é o que importa depois da inflação, negativo. Ou seja, mesmo ganhando 10% ao ano, você perderá dinheiro. E se você quer saber mais em detalhes sobre cada um desses riscos, eu comento sobre 7 diferentes riscos de renda fixa e como se proteger de cada um deles nesse vídeo aqui, que eu também vou deixar no final desse vídeo para você assistir. Outro risco significativo da renda fixa, principalmente quando você investe através de ETFs, é o risco da marcação a mercado. De forma resumida, como eu já comentei nesse vídeo também, toda vez que você sai de um ativo de renda fixa antes do seu vencimento, você está exposto à marcação a mercado, você está exposto ao preço que o mercado está disposto a pagar por aquele título. E esse momento aqui é talvez o mais importante do vídeo, para vocês entenderem. Quando os juros estão subindo na renda fixa, o preço dela está caindo. Quando os juros sobem, a marcação a mercado joga contra o investidor que já tem aqueles ativos em carteira. Então eu comentei que nos últimos anos os juros subiram muito. No Brasil foram de 2% para quase 14%, nos Estados Unidos foram de 0% para 4%, que é um juros muito alto para os padrões americanos. Na Europa foi de 0% para 2% e tende a seguir aumentando nos próximos anos. E essa alta nos juros da renda fixa fazem com que o preço, o valor dos títulos que já existiam caia. Então se você já investe na renda fixa e você passa por um período de alta nos juros, os seus títulos estão se desvalorizando com a marcação a mercado, caso você decida sair antes do vencimento. E aí a grande dúvida que fica, a pergunta de 1 milhão ou bilhões de dólares, é se esses juros continuarão subindo ou ficarão estáveis ou então cairão no futuro. E absolutamente ninguém, nem mesmo os presidentes dos bancos centrais que determinam esses juros, sabem a resposta para isso. Então desconfie de quem te fala, não, os juros já estão altos demais, eles cairão num futuro próximo, porque essa pessoa não tem certeza nenhuma
disso e pode ser sim que ela erre feio. E se você vai na recomendação dessas pessoas e compra títulos pré-fixados de renda fixa na esperança dos juros caírem no futuro, pode ser que você quebre a cara e perca muito dinheiro. Então sim, os investimentos que muita gente acha que são os mais seguros do mundo possuem diversos riscos. E para reduzir drasticamente esses riscos, busquem bons pagadores, vencimentos curtos, estabilidade e previsibilidade de renda e não altos retornos que podem te colocar em uma enrascada. Dito isso, vamos falar sobre os maiores ETFs de renda fixa que existem no mundo. Aqui nos Estados Unidos, hoje são negociados 571 ETFs de renda fixa. E os 5 maiores ETFs de renda fixa americanos são o BND com 83,33 bilhões de dólares sob custódia. Ele investe em títulos de renda fixa de bons pagadores, seja o governo americano ou empresas americanas, então é um ETF muito seguro e estável. O segundo maior é o AGG com 80,04 bilhões de dólares sob custódia e ele faz exatamente a mesma coisa que o BND. Investe em boas pagadoras, tanto o governo quanto empresas aqui dos Estados Unidos. O terceiro maior ETF de renda fixa do mundo é o BNDX com 45,89 bilhões de dólares sob custódia. O BNDX faz exatamente a mesma coisa que o BND, porém em empresas e governos fora dos Estados Unidos. Então ele te traz uma exposição à renda fixa internacional. O quarto ETF da nossa lista é o VCSH com 41,4 bilhões de dólares sob custódia. E ele investe em títulos de boas pagadoras, de empresas boas pagadoras, com vencimentos entre 1 e 5 anos. Já o quinto ETF da nossa lista é o VCIT com 39,81 bilhões de dólares sob custódia. E ele faz a mesma coisa que o VCSH, investe em empresas boas pagadoras, só que ao invés de 1 a 5 anos, ele investe em títulos de 5 a 10 anos. Então ele assume um pouquinho mais de risco com uma duração um pouco mais longa. Saiu um sol aqui, tá até estourando o meu lado, né? Deixa eu fechar aqui. Já falando sobre os melhores ETFs de renda fixa, seguindo aquela linha que eu defendo, focando em estabilidade e previsibilidade de renda, eu vou trazer algumas opções que podem servir para a carteira de vocês, caso vocês busquem isso. Vale lembrar também que caso você more no Brasil, vale muito a pena investir em ETFs de renda fixa que estão custodiados na Irlanda e são de acumulação. Os ETFs americanos, eles cobram 30% de imposto sobre os juros pagos para você, e os ETFs de acumulação na Irlanda, eles reinvestem esses juros e os impostos pagos caem para 15%, caem pela metade. E como boa parte do rendimento desses ETFs de renda fixa vem dos juros, essa redução de imposto vai melhorar muito o teu resultado final de longo prazo. Dito isso, aqui vão alguns ETFs que eu considero serem muito bons e cumprirem muito bem esse papel de renda fixa na carteira para vocês estudarem. O número 1 da lista é o AGG ou o BND, os dois fazem exatamente a mesma coisa. Eles investem em boas pagadoras, em empresas e o governo americano que são conhecidos como ótimos pagadores, pagadores muito confiáveis, emissores que têm uma probabilidade praticamente inexistente de te dar o calote. Esses ETFs eles servem para te dar estabilidade, para te dar previsibilidade e são uma ótima opção para uma parcela de renda fixa de longo prazo na sua carteira. O equivalente na Irlanda desses ETFs é o IUAA e as 10 maiores posições do AGG, por exemplo, são dólar americano e vários títulos do Tesouro Direto americano. Você pode ver ali United States Treasury compondo 7 das 10 maiores posições desse ETF. O segundo ETF da nossa lista é o SHV. Esse ETF ele investe apenas em títulos do governo americano, as Treasuries, de curtíssimo prazo, ou seja, os títulos mais seguros do mundo. Inclusive esses títulos são conhecidos no mercado financeiro como risk-free, ou livres de risco, por serem de um ótimo pagador e de um prazo curtíssimo. Esse ETF é ideal para reservas de emergência aqui nos Estados Unidos, caso você more aqui nos Estados Unidos, ou para qualquer objetivo de curto prazo. Então, se você vai viajar ao exterior com gastos em dólar daqui 6 meses ou 1 ano e você mora no Brasil, você pode deixar o seu dinheiro no SHV, porque ele vai fazer um ótimo papel de te proteger da volatilidade com um pequeno rendimento em troca. O equivalente ao SHV na Irlanda é o IB01 e as 10 maiores posições do SHV são naturalmente todas elas títulos do governo americano com vencimento para o próximo ano. Você pode ver aqui todos os títulos vencendo em novembro, janeiro de 2023, agosto de 2023, dezembro de 2022 e assim por diante. A proposta dele é justamente essa, investir em títulos que vencem nos próximos 12 meses. O terceiro ETF da nossa lista é o TFLO. Ele investe em títulos que são os irmãos gêmeos do Tesouro Selic no Brasil, porém nos Estados Unidos. Eles são títulos emitidos pelo governo, no caso americano, com um juros pós-fixado, conhecidos como Floating Rate Notes. Esse ETF também é ótimo para objetivos de curtíssimo prazo e
e para reserva de emergência caso você more nos Estados Unidos ou tenha gastos recorrentes em dólar. Infelizmente não existe um ETF equivalente a esse na Irlanda, porém você consegue investir em Floating Rate Notes, que são títulos pós-fixados corporativos através de um ETF irlandês, que é o FLOA. As maiores posições e únicas posições do TFLO são os títulos pós-fixados do governo americano, os Floating Rate Notes, e uma bela parcela também em dólares americanos, em caixa parado no ETF, para oferecer essa estabilidade que ele tanto promete. O quarto ETF da nossa lista é o BNDX, que é o ETF que investe em títulos corporativos e de governos bons pagadores globais. Ele é um ótimo complemento para o AGG ou para o BND, que faz isso dentro dos Estados Unidos. E ele oferece um complemento global, uma diversificação global que eu acho que é interessantíssima, tanto para renda variável quanto, no caso, para renda fixa. O equivalente desse ETF na Irlanda é o AGGU, e as 10 maiores posições do BNDX vocês podem ver aqui, títulos do governo da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, com vencimentos que giram aí entre 2024 e 2032. Já o quinto e último ETF da nossa lista é o JNK. Esse daqui eu peço um pouco mais de cautela de vocês. O JNK ele investe em empresas conhecidas como junk bonds, ou títulos de renda fixa classificados como lixo, de maus pagadores. São empresas americanas com dificuldades financeiras, com algum problema, com muitas dívidas e que têm uma probabilidade maior de calote. Porém, ao investir no junk, que é o JNK, você está investindo em milhares de títulos e o risco específico de cada um deles é diluído através dessa diversificação. Então o risco de crédito que você corre com ele é muito menor por causa disso. Ele trará uma rentabilidade maior para sua carteira, porém com um risco maior, tanto de volatilidade quanto de crédito, diluído com a diversificação. O equivalente desse título na Irlanda é o JGHY, que investe em títulos high yield, que seriam os junk bonds ou os de maus pagadores, ao redor do mundo inteiro. E as 10 maiores posições do JNK são títulos de empresas que a gente nem conhece, ou então de outras empresas como a DirecTV e a American Airlines, que são consideradas empresas de alto risco de crédito aqui nos Estados Unidos. E para finalizar esse vídeo, alguns pontos adicionais, relembrando que essas posições elas servem, como qualquer renda fixa no mundo, para trazer estabilidade e previsibilidade de renda para sua carteira. A partir do momento que você busca a rentabilidade, você corre riscos desnecessários. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele, eu te convido para duas coisas. Primeiro, compartilhar ele com alguém que você sabe que investe em renda fixa de maneira equivocada, que busca essas rentabilidades que não existem ou que não são compensadas pelo risco corrido, ou então que não fazem nem ideia que estão correndo esses riscos e precisam entender deles. E o meu segundo pedido, que na realidade é um convite, é caso você tenha aprendido algo com o vídeo de hoje, caso você tenha gostado desse conteúdo, que você me diga aqui embaixo se ele realmente agregou alguma coisa para você, se você realmente tem interesse em falar mais sobre renda fixa. Eu abordo esse tema com muito mais profundidade dentro do meu curso Autonomia Financeira, que a gente vai abrir vagas daqui a algumas semanas para a próxima turma. Já deixa o seu nome na lista de espera aqui embaixo caso você tenha interesse em participar. Mas é um tópico que eu já estudei muito, que eu tenho muito conhecimento, mas eu não sinto que existe uma vontade tão grande das pessoas aprenderem. Então eu queria sentir de vocês que me acompanham aqui sempre, se existe esse interesse ou não e se vocês querem ver mais conteúdo sobre renda fixa aqui no canal. E um último lembrete, nada disso que eu falo aqui, nenhum desses ETFs é recomendação de investimentos. Cada ETF serve para uma situação específica e não tem como eu falar sobre um ETF que sirva para todos vocês aqui me assistindo. Eu posso sim fazer recomendações, eu tenho as licenças necessárias para isso aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito que recomendações diretas apenas atrapalham vocês. Então eu trago esses ETFs como uma inspiração, como um conhecimento a mais para vocês estudarem e desenvolverem ainda mais a estratégia única de cada um de vocês. E obviamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos, tanto dessa série Desvendando ETFs, quanto de outras séries e outros conteúdos que eu posto aqui semanalmente. Dito isso, aqui tá a playlist com os outros episódios do Desvendando ETFs, aqui tá o vídeo onde eu falo sobre os diferentes riscos da renda fixa e como se proteger deles. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer comentário sobre o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.